Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. TV Saudades Entrevista hoje tem a grata satisfação, a alegria imensa de receber um grande ator brasileiro, gaúcho, Werner Schunemann. Obrigado, Werner, por você ter aceitado o nosso convite. E como é que está meu alemão? Schunemann. Schunemann, isso mesmo. E obrigado você pelo convite, agradeço a todo mundo aí. E vamos lá, vamos conversar. Falar de dramaturgia, Werner. Eu gosto de começar as entrevistas do princípio mesmo, Werner. Quando é que você se interessou pelo universo artístico? Quando você decidiu que seria artista? E qual foi o caminho que você percorreu? Estudou? Foi intuitivo? Como é que foi isso? Na verdade, foi aos poucos, né? Eu estudei numa escola que tinha muita atividade artística. Nós montávamos, aí eu logo participava do grupo de teatro, eu participava do coro, eu tinha uma banda de rock, tinha aula de música e todas essas atividades extracurriculares. E eu comecei a ver que eu gostava de teatro, que eu gostava de estar ali. A gente montava 4 peças por ano, né? Na escola, montava legal, com tudo, cenário, figurino, iluminação, tudo muito bacana, música composta, muito legal. E aí, e uma vez, num festival de teatro estudantil, houve uma participação de um grupo profissional. E esse festival era em Gramado, a cidade do Festival de Cinema. Era um festival de teatro no cinema, o palco dos festivais. E aí esse grupo de profissional se apresentou e eu fiquei encantado com eles, com o jeito daquelas pessoas, os atores, os técnicos, fiquei encantado com eles. Um pouco depois, eu assisti uma peça chamada Mockingbird, em que o ator Miguel Ramos fazia o Mockingbird. E aí eu descobri que era o que eu queria ser ator. Depois, assistindo mais coisas... Que idade mais ou menos você tinha? Eu tinha 17, eu acho. E aí a gente assistia muitas coisas lá na escola também. E eu percebi que eu também queria dirigir, escrever. Eu comecei escrevendo peças. Eu já escrevi peças com 18 anos, que foram montadas. Depois foram montadas profissionalmente, inclusive. Tanto eu escrevi, eu tinha um texto infantil que foi montado, ficou anos em cartaz, lá viajando em escolas pelo interior, mas eu não participei da montagem, foi um outro pessoal que montou. E o meu grupo montou uma peça minha chamada Forca os Fortes, que também fez cartaz e tal, e fez um relativo sucesso, principalmente de crítica, né? E era um texto meu. E dali em diante, esse grupo foi convidado para participar, aí sim, da coisa que eu realmente queria fazer, de um filme. Cinema. Deu para ti anos 70. E eu fiz uma participação, um papel coadjuvante. Com aquele grupo de pessoas, eu dirigi o meu primeiro longa no ano seguinte, com 21 anos, eu dirigi o meu primeiro longa, chama Coisa na Roda. E mais um ano, e eu fiz o meu primeiro protagonista num filme que eu gosto demais, chama Inverno, do Carlos Gervasi.
Bom, daí em diante foi basicamente cinema, né? Porque agora eu estou com o número 45 filmes eu fiz. Olha, Então foi basicamente cinema. E nos últimos 20 anos eu fiz muita televisão, né? São 17 ou 18 novelas, eu acho, 3 minisséries, seriados, essas coisas. Então eu trabalhei muito, tanto em cinema quanto em televisão. deixa eu entender algumas coisas. Aí você falou que você tinha banda de rock, tocava rock. A música se afastou quando o teatro entrou? Ou a música andou paralelo? Você mexe com música ainda? Na época eu cheguei a fazer trilha para peça, mas eu depois, cara, eu compunha coisas que eu não tinha técnica para executar e que as pessoas que tocavam comigo, que eram um grupo de amigos, né? Pô, vamos fazer a peça, vamos fazer a música da peça tal. E eu compunha na partitura e tal, e não conseguia tocar porque não tinha técnica, tinha que fazer aula. E aí eu fui deixando, eu não fiz mais. Hoje em dia eu sou um péssimo músico e toco com os amigos assim para cantar, por diletantismo, mas nunca. Que Eu você sou toca pior do que violão? eu era na época, então não tem. Mas gosto muito, eu tenho guitarras, algumas guitarras, violão, e piano e um equipamento de microfones e tal em casa, que é para fazer essas festas com Aí os amigos. você falou em rock, mas a música tradicional gaúcha é uma coisa que você gosta também? Eu não tenho muito conhecimento, Ah, não era do meu universo juvenil, né? Eu tinha muito, era muito rock, o rock progressivo e muita música clássica. Eu gosto muito de música clássica, eu gosto muito de canto coral. Eu cantava em coral que e isso interessante. foi uma experiência muito boa. Então você pode fazer musicais que você não faz feio. Como? Você fez musicais? Atuou em musicais? Não, não, nunca, nunca. Pode fazer que Eu não não, faz feio, né? já fui convidado, cara, mas eu acho que não rola, sabe? Eu fui convidado, eu cheguei a fazer aula com uma professora para fazer o papel, e aí eu disse, olha, quem vai decidir sou eu. Daqui a 3 meses eu vou me ouvir, e aí eu me ouvi, eu disse, não quero fazer. Isso agora, eu tinha quase 50 anos. Outra coisa que você falou no teu relato que me chamou a atenção, quando você falou assim, comecei pelo teatro e aí fui fazer o que eu realmente queria fazer. Você sempre teve noção de que era o cinema o teu caminho? Sim. Sim, eu sempre soube. Aquele momento em que eu vi lá aquele pessoal profissional trabalhando, só que o cinema era uma coisa muito longe, né? Eu estava no Rio Grande do Sul e não era nem na capital, eu estava perto, Novo numa cidade Hamburgo? chamada São Leopoldo. O cinema era uma coisa longe. No Rio Grande do Sul, naquela época, não havia curso de cinema. Na Federal tinha curso de teatro, mas não tinha cursos de cinema. Hoje em dia tem 5, 6 cursos universitários para cinema e de tecnólogo e tudo. Naquela época não tem. Isso só existe hoje porque a minha geração, o meu grupo de trabalho ali, inventou o cinema. Como a gente queria fazer cinema e não existia, a gente teve que criar a estrada pela qual nós mesmos queríamos passar. E foi muito forte isso de querer fazer cinema. Eu queria fazer cinema. Eu estudava cinema, eu estudava coisas, livros de assistência de direção, essas coisas assim, para aprender como se faz, né? Porque não tinha universidade, eu tinha que aprender. Então você é autodidata, você não fez curso nenhum para ser ator, para ser diretor, Não, você eu foi cursei fazendo. história. Ah, Na faculdade eu fiz história, eu fui ser professor de história, que eu não me arrependo, cara, porque eu até hoje uso aquilo que a gente desenvolve e exercita, que é a metodologia de análise, de apreensão do conhecimento dos fatos e das interpretações, isso eu uso até hoje para tudo, sabe? Para tudo. Na relação minha com os meus filhos, quando acontece algo que eu tenho que participar como pai, é um historiador que age. E o ator também. Eu estudo os personagens e a minha abordagem é sempre uma abordagem que tem na origem aquela metodologia de análise histórica. A história serve para tudo, é muito legal. A história exatamente. é mais ou menos como a aritmética, está em tudo.
É verdade. E ser um bom conhecedor de história ajuda a entender muita coisa, presente e até futuro, né? É Bom, verdade. você é de uma geração de atores, eu não sei se você pegou a transição disso ou se você ainda sofreu que havia preconceito. Você enfrentou preconceito dos teus pais pelo fato de optar por esse caminho? Total oposição ferrenha, ferrenha, a ponto de eu romper com eles. É. Teve um momento, foi uma coisa assim, não, vai fazer, ou então, eu disse então, ou então, pronto, sumi. Eu tinha de 20 para 21 anos, eu desapareci, eu disse, eu vou fazer o que eu quero. Foi muito difícil essa, sabe, teve várias dificuldades, porque é difícil começar, como é em qualquer profissão. É difícil começar quando você está longe demais dos centros produtores, né, de cinema, que na época o Rio Grande do Sul não era. Hoje em dia é, mas na época não era. Então, isso também é difícil. E ainda ficar enfrentando os pais em casa, né? Então, quando assim que isso ficou num impasse, eu resolvi cair fora da família naquela época. Mas certamente eles acabaram orgulhosos de você depois, né? Depois que eu fiz aquele sucesso enorme lá na TV Globo, daí sim. Só ali? É. Bom, aí me diz uma coisa, você disse que você começou com teatro, que tem uma linguagem muito específica, mas que teu objetivo era cinema. Você estranhou a linguagem de cinema fazendo? O ator que aprendeu a fazer teatro, o ator que começou no teatro, estranhou a linguagem? Não, não. Eu estudava desde o início, estudando atuação teatral, estudando principalmente aqueles básicos, né? Stanislavski, aquela turma. Também o método do Hector Studios, né? E onde esses princípios do Stanislavski são trazidos para dentro do cinema também. Né? Os filmes com Marlon Brando, James Dean, então eram atores que vinham, Montgomery Clift, vinham do Hectors. Então eu virei um cinéfilo, um cineclubista. Naquela época a gente não tinha videocassete em casa, não tinha essa. Olha só, videocassete é coisa de velho. Da nossa idade. Não tinha nem. Era de antes do videocassete, para você ter uma ideia. Estamos falando de 40 anos atrás? Eu estou falando de 78, 79, 80, né? Eu acho que o Videoclube do Brasil é de 82, se eu não me engano. E nem todo mundo tinha dinheiro para ter um aparelho em casa. Eu não tinha, né? Eu estava rompido com a minha família, eu não tinha nada. Eu me virava para ganhar salário mínimo. Mas eu tinha que assistir filmes. Eu assisti muitos filmes. E alguns filmes, mesmo naquela época, para você ver 2 ou 3 vezes o filme, você tinha que ir 2 ou 3 vezes ao cinema. Pagando, ou mesmo quando... Depois eu tinha um esquema lá com a bilheteira, que virou minha amiga, eu disse, eu não tenho condições de pagar, não. Eu entrava, mas você não pode... Né? Hoje em dia, você assiste 3 vezes em casa. Sim. Naquela época, não, você tinha que sair de casa e assistir 3 vezes.